Vigo non para de medrar, é a primeira cidade de Galicia grazas á súa potente industria encabezada pola factoría PSA Citroën e ese porto tan importante, un dos principais da Península Ibérica. Vigo é un motor fundamental no desenvolvemento económico da Eurorrexión. A cidade de Vigo, batizada em tempos como Barcelona Atlântica pela sua potência industrial, é a primeira cidade da Galiza e mantém na sua história vestígios de todos os avanços tecnológicos que foram sucedendo. Desde as primeiras artes da pesca até às mais modernas multinacionais da indústria automóvel. A combinação das últimas tecnologias, iniciativa empreendedora e excelente situação geoestratégica conduziu a uma fórmula eficaz de progresso económico. Todo el mundo está impresionado con el crecimiento de China. Las tasas de crecimiento de China tienen impresionado a todos los analistas. Bueno, pues Vigo crece a la China. Vigo está creciendo, según estudios recientes de la Universidad de Vigo, en tasas del 7-8%. Es decir, muy por encima de otras comunidades españolas y también muy por encima de los datos que puede aportar Portugal. A cidade conta com cerca de 300.000 habitantes e com uma potente indústria, que a converteu no motor económico e social da Eurorregião, juntamente com a área do Porto. Além da pesca e do Porto, existe também a emblemática fábrica automóvel Citroën do grupo PSA. Las eurorregiones siempre se caracterizan porque tienen un núcleo central. Y eso depende mucho del espacio. En el caso de la nuestra, el núcleo central es Vigo, es el Gran Vigo, es el gran área metropolitana de Vigo. Es un territorio que reúne todas las características, tiene una gran industria, tiene I+D, tiene universidad, tiene un gran puerto, tiene aeropuerto y por tanto tiene todas las cualidades para constituirse en ese núcleo vital central que le da vida y que le da oxígeno a una eurorregión como la que en este momento estamos diseñando. Em finais do século XIX, era uma vila pescatória e comercial que vivia da pesca, especialmente da sardinha, mas ao mesmo tempo reclamava uma ligação ferroviária com o interior da península. A evolução da produção de azeite e da folha de Flandres e o desaparecimento da sardinha nas costas francesas impulsionaram a indústria de conservas de Vigo. Desta forma, Vigo converteu-se no principal motor de chegada da indústria moderna, baseada num proletariado fundamentalmente feminino. Em 1885, o caminho de ferro chegou a Vigo e o mercado expandiu-se para o interior de Espanha. Em consequência do comboio, nasceu o jornal El Faro de Vigo. A combinação entre o comboio e a indústria de conservas provocou uma profunda transformação na frota pesqueira. Nasceram oportunidades de negócio para carpinteiros e artesãos, com conhecimentos de mecânica que podiam agora instalar caldeiras e máquinas a vapor nos barcos. Iniciativas industriais do século XIX foron sobre todo coruñesas. Desde finais do século XIX, desde 1880-90, a situación cambia radicalmente e é cando a área de Vigo convírtese na capital industrial, cando Vigo convírtese na capital industrial de Galiza. E dende aquela, pois xa non mudou, sigue sendo a capital industrial. No início do século XX, Vigo já era o pulmão industrial e comercial da Galiza. O seu porto ultrapassava o da Corunha em volume de tráfego. Quem estava à frente na gestão e propriedade destes serviços portuários eram os armadores e os homens de negócios marítimos que viriam a configurar a chamada sardinocracia viguesa. Vigo, em finais de 1920, era a segunda cidade mais habitada da Galiza, logo a seguir à Corunha, onde o brilho dos resultados empresariais se refletiu em magníficos edifícios modernos e nas ruas respirava-se uma intensa vida artística e cultural. Hoje, a cidade cresce e expande-se a passos largos, apesar das dificuldades, especialmente da escassez de solo, tanto para habitações como para empresas. A sua área metropolitana aproxima-se de 500 mil de habitantes, atraídos pelo clima, prosperidade e qualidade de vida. Vigo, por otro lado, es una ciudad que está ubicada en una ría, que es conocida por su encanto, diría, natural y porque unas características de playas, de tal, de clima, de no sé qué, fenomenales, pero al mismo tiempo, con el tiempo, pues lo que era idílico y era pesca, y quizá astilleros, pues para una industria como el automóvil, que al principio no parecía tan importante, o para muchas otras, la pizarra o lo que sea,
pues ahora se ha convertido en un elemento estratégico de transporte. Este enclave encaminha-se para o futuro através do seu porto. Desde as suas origens que o Porto de Vigo tem sido o centro económico. Agora, administrar o litoral e ordenar o crescimento são as principais tarefas pendentes. O Porto de Vigo ten un problema fundamental que é a falta de espacio, non? Entón, a cidade foi rodeando o porto, ou sea, un porto totalmente urbano, e faise moi difícil a ampliación, non? Entón, todo o porto, co seu crecimento, necesita cada vez máis superficie, e resulta que no Porto de Vigo non a pode conquerir, non? Ten unha carencia de espacio casi dramática, e se non consigue resolvelo, produciría unha ralentización no seu crecemento e incluso unha paralización no crecemento do porto, non? O Porto de Vigo é um dos mais importantes de toda a Europa, tornando-se por isso vital para o desenvolvimento económico da cidade. A sua importância reside numa série de características que o tornam diferente do resto dos portos europeus. Como se encontra operacional 365 dias por ano, pode oferecer um serviço constante de qualidade. Este porto não é o que move ou atrai mais toneladas ao longo de um ano, mas rentabiliza bastante bem a carga que recebe ou envia. Deve-se, sobretudo, ao facto de as mercadorias que entram na cidade serem de materiais de alto valor acrescentado, contentores, granito, peixe congelado e, claro, peixe fresco. Apesar dos seus quase 8 km de comprimento, a distância entre Guichar e Bozas, o Porto continua a ter como principal problema um deficiente aproveitamento de espaço, que, se não for solucionado, poderá limitar o seu crescimento. Atualmente, a falta de solo industrial e portuário é um problema com diferentes propostas de solução. A união entre o Porto Seco de Salvaterra e Vigo parece o caminho mais rápido para superar a aflição, mas não é o remédio para as perdas relacionadas com o armazenamento de mercadorias e respectiva falta de movimento. Está situada en el centro de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, muy próxima también a los puertos de Leixões y del norte de Portugal, de Viana, pero bueno, básicamente Leixões, que es uno de nuestros mayores competidores, y que bueno, que esas 4 millones de metros cuadrados en un futuro, confiemos, más o menos próximo, podamos tenerlos a disposición. Os peritos concordam com a importância das chamadas vias marítimas. Definem-nas como o futuro das relações comerciais entre os países. E no caso de Vigo, prevêem que o Porto será o meio de comunicação com o comércio do outro lado do Atlântico e irá converter-se em centro logístico, no ponto de entrada desses produtos na Europa. Vigo deverá competir com os restantes portos da cornija atlântica para se tornar nesse ponto-chave. Nosotros creemos que podemos jugar un papel importante en todo esto que se está hablando del tema de las autopistas marítimas, short shipping y demás, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, pues porque tenemos una experiencia acumulada gracias a la línea del Vigo-Sanaser que puso en marcha la factoría de Citroën, con todo el tema de eso, del transporte marítimo de los vehículos desde Vigo hasta el norte de Francia en este tráfico de short shipping, y que pretendemos que sea uma autopista marítima. Depois de solucionar os problemas de espaço e potenciar as virtudes do Porto, é que Vigo será capaz de enfrentar o futuro com êxito e poderá manter-se como uma das referências na pesca mundial e no transporte marítimo, juntamente com a indústria automóvel. Entre os novos projetos promovidos pelo presidente deste porto, Abel Cavalheiro, destacam o novo terminal de carga e a devolução de parte do porto à cidade em forma de passeio marítimo. Mas um outro lado do Porto de Vigo começa agora a aparecer, o lado lúdico. As avenidas, o Areal e a Praça de Compostela converteram-se num centro de ócio diurno e noturno para os cidadãos e turistas. O Porto de Vigo ambiciona mais do que a Europa. Ambiciona os Estados Unidos, Austrália, Chile, Argentina, Uruguai, Ilhas Malvinas ou Moçambique. Estes são alguns dos caladouros nos quais o grupo galego Pesca Nova trabalha. O Porto proveu a zona de grandes empresas ligadas ao setor da pesca, mas o caso de mais êxito na Galiza é a Pesca Nova. Com uma faturação de 940 milhões de euros, converteu-se numa das 10 principais empresas de pesca do mundo.
Sempre à frente do seu tempo, o presidente Manuel Fernandes Sousa Faro aposta agora em investimentos na aquicultura. O futuro da pesca passa pela própria cultura em cativeiro das espécies marinhas e a pesca nova está sempre à frente. Atualmente conta com uma oferta de quase 50 mil toneladas, em particular de salmão, rodovalho, robalo, dourada e linguado. As mudanças nos hábitos de consumo e o desenvolvimento de novos produtos provocaram um aumento, a nível mundial, na procura de peixe congelado. Os profissionais do setor reúnem-se anualmente em Vigo na feira Conchemar. Conchemar es hoy día probablemente la primera feria mundial de pescado, como salón monográfico. Hay otras ferias, fundamentalmente la que se celebra en Bruselas y en Boston a nivel mundial, pero que además de pescado tienen verduras, tienen productos cárnicos, tienen helados. Conchemar como salón monográfico, por número de visitantes, el número de stand y la afluencia, cerca de 30.000 profesionales de todo el mundo, 550 stand, 36 países. Yo considero que estamos hoy día, quizá, y somos la primera feria mundial, yo creo que sin el quizá, es la primera feria mundial monográfica del pescado congelado. Durante os dias da feira, Vigo converte-se na capital mundial de peixe congelado. Este encontro alcança todos os anos uma maior dimensão, além de ser o local ideal para estabelecer relações comerciais com clientes de todo o mundo. A presença de Portugal na feira cresce anualmente. Desde 2005 que foi habilitado um pavilhão institucional onde em cada edição participam cerca de 20 expositores dedicados à distribuição de peixe tradicional português, como a pescada, lulas e bacalhau. Hemos apostado mucho por el mercado portugués. En los últimos años pues hemos incluso querido llegar a más, intentando pues, llegar a acuerdos con empresas muy potentes de distribución en Portugal, con el cual en estos momentos pues, tenemos una muy buena relación y allí nuestros productos están situados. Ao longo da sua história, Vigo tem sido vulnerável a todas as flutuações de negócios na área da pesca. As suas principais empresas dependiam do mundo do mar. As indústrias frigoríficas, de conservas, de fabrico e litografia em embalagens, estaleiros e o setor extrativo configuravam o seu tecido económico. Agentes de Vigo sofreram as consequências dessa monocultura marinha com a crise do setor pesqueiro causada pelo desaparecimento da sardinha. Por isso, em 1957, toda a cidade foi mobilizada para a possível implantação da multinacional francesa Citroën, hoje PSA, que curiosamente também beneficiaria da condição costeira de Vigo. Es una ciudad que la clave, yo creo que número uno es el mar. Y el mar es la clave de la pesca, que es el pilar histórico, y el mar en la automoción, que quizá cuando esto nació no era un componente estratégico, hoy día es un componente estratégico para a automoción. A expansão da Citroën e a redução das taxas foram duas fortes razões para a implantação da fábrica. Além disso, Vigo possuía outras vantagens: localização do porto com acesso fácil à França e norte da Europa, disponibilidade de energia elétrica para cadeias de montagem e facilidades na obtenção de mão de obra barata e qualificada. O Colégio Hogar Caixa Nova desempenhou um papel determinante na formação de profissionais. Durante os seus quase 50 anos de vida, esta fábrica de Vigo conheceu diferentes épocas. Começou por produzir um único modelo, o 2 cavalos. Em 1966, já contava com 3.000 operários que montavam anualmente 43.000 furgonetas. A partir da década de 70, a fábrica de balaídos começou a sua grande expansão. Triplicou a superfície e ultrapassou os 80.000 trabalhadores. Vigo deixava assim de ser uma fábrica destinada à montagem de produtos de gama baixa para o mercado nacional e passava a ser uma fábrica muito bem cotada pelo grupo francês PSA. Citroën es un emblema en este territorio, es un emblema en su capacidad de producción, de empleo y es, por encima de todo, quizás un emblema tecnológico. Se dispone a través de esta empresa de las últimas tecnologías en producción del automóvil,
lo cual es hablar de las últimas tecnologías en la capacidad de investigación en el mundo. Se tiene una enorme capacidad de crear una industria autocontenida y de enorme capacidad y de enorme importancia todavía más hacia el futuro, y por tanto en esto hay que hacer una apuesta importante. Se a sardinha era a base da primeira configuração industrial de Vigo, hoje a Citroën converteu-se no motor da cidade. Sem a fábrica da PSA Citroën e tudo o que a rodeia, Vigo não seria o que é, nem teria um futuro tão próspero como o que tem atualmente. Vigo é o centro piloto de seus modelos, cosa básica para asegurar um futuro de uma planta de automóvel, y que también aporta una cultura de producto impresionante, porque las plantas la responsable de ese producto para toda la vida, se haga después en cualquier sitio del mundo, pues eso ha ido atrayendo, y es un trabajo de estos últimos años, ir atrayendo a gente de todos los campos, ¿de acuerdo? De forma que diría que yo creo que cubrimos prácticamente casi todos los componentes que constituyen un vehículo, menos, hombre, temas como una acelería o como el cristal o como la electrónica, que es la asignatura de Vigo y de España, peor resuelta. Na área de Vigo, a indústria auxiliar de qualidade também se encontra bem consolidada. São fabricados componentes para automóveis, moldes e ferramentas, desde sistemas de navegação a pinturas e adesivos. A existência destas empresas é uma das razões fundamentais porque a PSA continua neste local. Citroën, que é unha factoría moi competitiva a nivel grupo da PSA e a nivel factorías de automoción a nivel europeo, porque ten unha alta productividade de man de obra, non? Entón está ubicado en Vigo con salarios occidentales españoles, pero pode competir con outras empresas que están en outros lugares, non? Durante os últimos anos, a atenção dos governos virou-se intensamente para as redes de empresas concentradas geograficamente, que têm como objetivo a competitividade e a dinamização industrial de certos territórios. Este fenómeno chama-se política de cluster, ou seja, reunir empresas do mesmo setor para potenciar as suas possibilidades. Hay que dar toda a capacidade de I+D+I que este territorio sea capaz de absorber, porque a través de esto se atraen otras inversiones, se forma un gran clúster y por tanto se puede disponer en la eurorregión de una de las primeras industrias del automóvil en toda Europa, con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso significa. Se entre 1979 e 1985 a Citroën Vigo viveu com alguma incerteza a concorrência e a crise petrolífera, hoje em dia é a fábrica mais produtiva da multinacional. Este aspecto deve-se a uma grande tradição e experiência, a pessoal altamente especializado e a moderados custos laborais unitários. No entanto, este último ponto está a tornar-se progressivamente débil, devido à concorrência dos novos sócios europeus, como a República Checa e a Eslováquia, que também dispõem de mão de obra barata e qualificada. I+D+I, investigação, desenvolvimento e inovação. Estas são as chaves do futuro e do desenvolvimento. A conhecida empresa farmacêutica Zeltia foi a pioneira na aposta de I+D na comunidade. Fê-lo incluindo como objeto social a criação científica na sua constituição em 1939. Agora, a Universidade e os centros de investigação desempenham um papel imprescindível na procura pela inovação e no desenvolvimento da gestão. Um dos melhores exemplos é a Escola de Negócios Caixa Nova. Felipe é português e tem 28 anos. Trabalha numa empresa da Raia e matriculou-se na Escola de Negócios de Vigo. Eu sou da Póvoa de Varzim, que é uma cidade a 30 km a norte do Porto. Estudei lá no Porto em marketing, gestão de marketing. E depois tirei uma pós-graduação de 1 ano em gestão de empresas na Lusíada, que é também uma universidade do Porto. Neste momento senti necessidade de conhecer um pouco mais o tecido empresarial espanhol e em particular galego, e
Esse é um dos motivos porque neste momento estou a tirar o Master de Direção de Negócios Internacionais aqui na Escola Caixa Nova. Os alunos portugueses escolhem a Galiza para estudar devido à proximidade geográfica e porque para eles não deixa de ser uma experiência internacional. Sendo eu de uma cidade a 30 km do Porto, mais a norte, é muito mais interessante trabalhar na Galiza do que, por exemplo, em Lisboa, porque fica muito mais próximo. E acho que a capacidade empreendedora da Galiza, que está agora a começar, penso que tem projetos para desenvolver as empresas existentes e para reconvertê-las em empresas exportadoras. Acho isso muito interessante. Acho que estão a abrir muitas oportunidades de negócio y yo quiero estar en medio de esas oportunidades. Fundamentalmente, los alumnos portugueses que hemos tenido hasta ahora en la escuela están buscando el regreso. Es decir, ellos lo que buscan es una experiencia formativa enriquecedora que puedan trasplantar a su país de origen. O caso de Felipe não é único. Todos os dias, cada vez mais portugueses estendem a sua formação à Escola de Vigo. A día de hoy, entre un 15 y un 20% de nuestros alumnos de programas Executive son de Portugal. Eso es lo que hizo que en su momento decidiéramos crear un programa que es el International Executive MBA, que desarrollamos en Portugal y que de alguna manera trata de aunar las ventajas de conocer localmente nuestra región, pero sin perder de vista lo que está pasando en el entorno internacional. Os alunos da Escola de Negócios são previsivelmente as futuras cabeças das empresas da Euro-região. Aqui chegam desde recém-licenciados a diretores com muitos anos de experiência. Procuram a excelência, a inovação e a chave para o desenvolvimento das suas empresas. Nos gusta mucho hablar de un proverbio chino. Un proverbio chino que yo creo que refleja un poco la realidad de nuestra escuela y la realidad de Caixa Nova cuando crea una escuela de negocios como la nuestra. El proverbio dice, si tus planes son a un año, planta arroz. Si tus planes son a varios años, planta un árbol. Si tus planes son a un siglo, desarrolla personas, forma personas. Esos planes a un siglo, si realmente queremos una Galicia competitiva, con empresas capaces de competir a nivel internacional, solo lo lograremos con directivos y profesionales en esas empresas capaces de desarrollar eso porque están entrenados, porque están preparados, porque están desarrollados y capacitados. Dos principais desafios é ultrapassar a barreira cultural apresentada pelos alunos de ambos os lados do Rio Minho, em busca de uma maior competitividade. Assim, as aulas desta escola gerem o futuro económico da região. Si queremos de verdad que cooperen las empresas gallegas y las del norte de Portugal para ser más competitivas, lo que tenemos que conseguir es sentar en la misma aula, sentar en el mismo lugar de trabajo a empresarios portugueses y españoles. Este vínculo entre o norte de Portugal e Vigo reflete-se tanto na vida académica como na vida profissional. Empieza a venir cada vez más personal de Portugal, portugueses, que ya digo que son a todos los efectos, es como si fueran hermanos laborales, ¿no? Entonces, ahora seguro que salimos aquí a la pista delante de la planta y hay un montón de furgonetas de empresas portuguesas que están trabajando aquí, en obra civil, en bienes de equipo, no sé qué. A Universidade de Vigo é também uma fonte de inovação para as empresas. Elabora estudos para empresas como a PSA, União Fenosa, Telefónica, Comunitel, Anfaco, Coren e Ence, entre outras. Trata-se de uma universidade muito recente, já que nasceu em 1990, impulsionada pela Caixa Vigo, e mais tarde passou a ser pública, mas com uma enorme capacidade de vanguarda na sua componente tecnológica. Atualmente conta com 260 grupos de investigação que geram uma importante produção científica. Grande parte destes estudos é realizada em colaboração com universidades portuguesas. Mais um exemplo de cooperação dentro da Euro-região. Nós estamos muito próximos cada vez e, felizmente, as ligações rodoviárias são hoje muito mais fáceis e, portanto, julgo que é necessário aproximar as duas comunidades científicas de forma a que haja esta permuta de conhecimentos e que projetos se possam desenvolver em conjunto, portanto, entre colegas das várias universidades, das 3 universidades da Galiza e das 3 universidades do norte de Portugal. Durante muitos anos, durante cerca de 20 anos quase, a Universidade do Minho estava mais próxima em termos de tempo das universidades da Galiza do que da Universidade do Porto, porque a estrada daqui para Vigo
era mais fácil e mais rápida do que a estrada daqui para o Porto. E, portanto, durante muitos anos, acabou. Situada junto do mar, Vila Garcia de Arosa navega entre a atração de dois grandes polos, Santiago e Vigo. Para alguns, é o princípio do L de desenvolvimento. Esta é a teoria defendida pelo presidente da Autoridade Portuária de Vigo, Abel Caballero. Contudo, o alcaide de Vila Garcia toma o partido de Santiago de Compostela, sem negar a importância dos intercâmbios com Vigo, a importância histórica e a da atualidade. Vila García mira sempre cara máis a Santiago, sin esquecer, lógicamente, que estamos moi preto da capital da provincia, que é Pontevedra, pero a nosa vocación sempre foi esa relación Santiago-Vila García. Vila Garcia é o porto natural da capital da Galiza, Santiago de Compostela. Era daqui que os imigrantes saíam para as Américas em busca de uma vida melhor. A principios do século XX, finales do XIX, se empezan a facer as infraestructuras portuarias en Vila García, en detrimento precisamente dos baixos calaos que tiña Carril, e desde 1888 pois somos declarados Porto de Interés Xeral do Estado, e desde esa data pois vimos lógicamente traballando e sendo un elemento básico e fundamental do desenvolvemento de Galicia e fundamentalmente tamén do que é a comarca do Salnés e o centro de Galicia co epicentro en Santiago por ser o porto natural de Santiago de Compostela. Este porto é um dos grandes motores económicos das comarcas de Arosa e o Salnés. Hoje recebe barcos de África e América Latina. Está estrategicamente situado no centro geográfico do eixo Atlântico com excelentes comunicações. Estamos na área que estamos, por lo tanto, primeiro objetivo, dar servicio ás empresas que están ubicadas na nosa área de influencia máis cercana. Segundo objetivo, seguir sendo, lógicamente, o porto da capital de Galicia, polo tanto tamén o mar e o porto de Compostela, e en ese sentido tamén esas conexiones e esa conexión directa do porto ca autopista e a conexión tamén polo ferrocarril para nós é importante. Ser tamén o recepcionista, a recepción principal do desenvolvemento de Galicia, e tamén en ese sentido creemos que, ou polo menos apostamos fortemente tamén pola cooperación de todas as autoridades portuarias, os grandes portos da fachada de Galicia e Norte de Portugal. O Porto de Vila García, sobre todo, ten tráfico referente a túnidos, tráfico referente a graneles, e tráfico precedente referente a madeira que vende África, madeira que vende países sudamericanos, non? Ainda que o turismo e os serviços sejam os setores básicos da economia, uma Vila Garcia industrial começa agora a surgir. Empresas como Lanteiro, especializada em produtos de cartão, e Larsa, que tradicionalmente comercializa produtos derivados do leite, já se encontram bastante estabilizadas. A cidade também exporta para a Noruega, Suécia e Dinamarca elementos para barcos. Mas é importante lembrar que a indústria de conservas é um dos pilares económicos de toda a comarca. A Gasa, que é unha empresa que elabora os envases para o que é a conserva, non? E que tamén ten unha produción, unha plantilla importante, porque unha das actividades realmente de primer orden, non só en Vila García, sino en toda a comarca, en a ría, é precisamente a actividade conservera, ¿no? Somos el mayor parque de cultivo del mundo de mexilón, con aproximadamente en esta ría, que es la mayor ría de España, con 2.400 bateas en su entorno, que producen en torno un año medio en torno a las 300.000 toneladas de mejillón. A economia da zona não depende apenas dos produtos do mar. Aqui também se elabora o Alvarinho, um dos vinhos brancos com melhor reputação a nível mundial. Os Estados Unidos são o seu mercado primordial. A sua produção é muito importante para a economia da zona. De lo que supone la venta del vino y de la uva facturamos alrededor de unos 10.000 millones, pero creo que lo más importante es que está repartido entre muchísimas familias. Somos 6.000 viticultores, 6.000 y pico viticultores en este momento, unas 200 bodegas, y esto crea muchos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que antes no existían y que ahora dependen de una economía
propia nuestra y propia de nuestra tierra. A comarca de Val do Salnês é o berço da denominação de origem Rias Baixas e também está a converter-se em destino de muitos turistas que, além de desfrutar das esplêndidas rotas, também querem conhecer um dos maiores tesouros da zona, o seu famoso vinho. Creo que también está bien que las bodegas ha servido pues para que haya también otra posibilidad turística en el Salnés, ¿no? Porque el mundo del vino y el enoturismo cada vez está más de moda y aunque aquí es reciente, aunque nosotros hemos establecido sobre todo una señalización de la ruta del vino Rías Baixas, yo creo que la primera de España hace muchos años, pero bueno, ahí está, queda todo unas posibilidades turísticas por desarrollar. A capital do vinho da Galiza ainda esconde muitos tesouros para o turista. Aqui nasce o caminho marítimo jacobino. Esta rota mostra ao viajante a via Crucis Aquática, salpicada por entre a beleza da própria paisagem. Conta a lenda que os discípulos do apóstolo São Tiago levaram o seu cadáver a Compostela por este peculiar caminho. Na foz do rio Ulha, erguem-se as chamadas Torres do Oeste. São as ruínas das construções defensivas contra as invasões vikings. A marina faz de Vila Garcia e da sua ria um paraíso para os amantes da vela e dos desportos náuticos. O clima agradável, o vasto património histórico, uma gastronomia de elite, a oferta lúdica da cidade e cultural do auditório são motivos mais que suficientes para escolher esta cidade como segunda residência ou como destino de férias. O turismo concede a esta cidade 25% da sua economia, mas também existe um importante movimento comercial, tanto nacional como internacional. O seu recinto de feiras Festdega é um bom exemplo da importância do setor. Vilagarcía tiene un comercio de una altísima calidad y de una dimensión bastante importante ya dentro del entorno de la provincia de Pontevedra. Vilagarcía tiene una ventaja, tiene muchos inconvenientes, pero tiene una gran ventaja que está situada a media hora de Santiago, a casi otra media hora de Vigo, a un cuarto de hora de Pontevedra. Na memória coletiva mais recente, Vila Garcia de Arosa está ligada ao contrabando e ao mundo do narcotráfico. É uma imagem que o seu alcaide lamenta e considera injusta. Vila García e todos os povos da Ría de Arousa pois tivemos a desgracia no seu momento de ser referencia de noticias negativas en ese sentido relacionados co mundo do contrabando e co mundo do narcotráfico, ¿no? Por certo, a meirande parte de todos os grandes capos non son vilagarcianos, pero lógicamente Vila García é a capital da comarca e polo tanto si hai que blanquear, si hai que de algún xeito realizar actividades delictivas que podan pasar de alguna maneira desapercibida, non se pode facer un municipio de 3.000 habitantes, se fa un municipio onde hai tensión inmobiliaria, onde hai actividade comercial, industrial, onde hai movimento económico, ¿no? Pero, sinceramente, creo que o que temos nós que mirar cara ao diante. Vila Garcia, com uma localização privilegiada dentro da Euro-região Atlântica, enfrenta o futuro com muitas possibilidades. Hay que mirar cara ao futuro e enseñarlle á xente a enorme potencialidade que nós temos tanto no eido gastronómico como riqueza monumental histórico-artística como paisaxe medioambiental como oferta turística bueno, non digo xa a nosa, por así decir, solla da corona que o albariño, ¿no? Que evidentemente pues, nos representa tan dignamente, ¿no? en todo o mundo. Convivir, evidentemente, con noso pasado, aprender dos erros e, sobre todo, mirar con moito optimismo o futuro, non? O elo de desenvolvimento estende-se por uma área geográfica influenciada pela atividade tradicional das antigas caixas de Pontevedra e Ourense, hoje fundidas com a Caixa Vigo da Caixa Nova, que apoiaram de forma decidida as empresas do território como Adolfo Domingues e o setor pesqueiro em crise.
Ourense fica no extremo do L e, ao mesmo tempo, é o centro geográfico da Eurorregião Atlântica. É a entrada para a Meseta, faz fronteira com Portugal e tem uma economia característica da Galiza interior. Es necesario observar el mapa de la Eurorregión para darse conta de que Ourense é o centro xeográfico da Eurorregión. Con esas comunicacións das que estamos falando, indudablemente de ser centro xeográfico pasa a ser centro logístico, plataforma logística, etc. ¿no? O cual quere decir que como obxectivo empresarial de ubicación ou de implantación para establecer unha rede pois de distribución en todo o que é a Eurorregión Galicia Norte de Portugal, Ourense ocupa un lugar estratégico. A economia de Ourense, baseada tradicionalmente no setor primário, teve de se adaptar às novas condições. Cando eu era cativo, era un neno e incluso un rapaz, era imposible non ver unha vaca, incluso no municipio de Ourense, no que é o rural. Non, o sea, non digo se ibas a Moeiro ou os concellos limítrofes. Hoxe eu teño dúas nenas, se quero enseñarlles unha vaca, pois pouco menos teño que leválas a un zoolóxico. Com a entrada de Espanha na União Europeia, a agricultura autóctone foi prejudicada por outras mais competitivas. Durante os últimos 25 anos, o peso da agricultura diminuiu claramente. A indústria e a construção não conseguiram dar trabalho a toda a população, por isso, uma parte viu-se obrigada a trabalhar na comarca de Vigo. Atualmente, a província procura novos núcleos de emprego através de setores como o turismo, a hotelaria, o comércio e a indústria têxtil. Alguien me pode dicir que antes do fenómeno Adolfo Domínguez, que foi o pioneiro neste sentido, en este campo, se podía pensar que desde Ourense se podía dictar a moda de España como se estuvo a facer durante uns anos. A Ourense Industrial pretende quebrar o conceito de zona frágil. Ainda que careça de população, alberga 14% das empresas industriais da Galiza, como a indústria têxtil, alimentar, extrativa, construção e automação. Ourense também faz parte do eixo interior da Eurorregião, juntamente com Lugo, Monforte de Lemos, Trás-os-Montes e Alto Douro. Este corredor interior, que nas últimas décadas sofreu o êxodo dos seus habitantes devido ao declive da economia rural, começa a desenvolver-se graças ao investimento em infraestruturas, ao apoio da União Europeia e às ações de cooperação transfronteiriça. Este elo de desenvolvimento que termina em Ourense assemelha-se ao que sucede no norte de Portugal. Esse L é um pouco a articulação metropolitana no Porto, que dá uma situação que não é tanto linear, não é? Porque no fundo nós temos uma cidade como o Porto que é rodeada por um conjunto de municípios muito representativos e dinâmicos, que dá uma aglomeração metropolitana muito mais rica do que propriamente um peso de uma cidade central como o Porto. A unir os dois elos do sul da Eurorregião, seria desenhada no mapa uma outra figura, um losango. Eu vexo fundamentalmente unha L que se está transformando, diríamos, nunha figura que podría ser semellante a un rombo, en tanto que eses eixos que van polo norte cara a Vilagarcía, Pontevedra e Vilagarcía, e polo leste cara a Ourense, están agora desenvolvéndose polo sur cara a fronteira miñota, concretamente cara a Braga, cara a Viana do Castelo, Valença do Minho. Esta figura não é acidental. É desenhada pelos cidadãos do sul da Galiza e do norte de Portugal, que se movimentam todos os dias para trabalhar, para comprar ou para desfrutar do seu tempo livre. Assim, foi estabelecida uma rede intensa de relações que formam a base da construção da Eurorregião.